Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem pra mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é, quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não tá nem aí, não tá nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem a isso, não vai alterar em nada, eles vão continuar indo pra cima. E até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos e indecisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças aos ministros, aos senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação. Mas ele também tem medo de que se for pra cima do Alexandre de Moraes e realmente o Alexandre de Moraes ceder, o Alexandre de Moraes vai contar pro mundo quem foi o cabeça desse esquema da ditadura de toga que a gente vive hoje. Então assim, esse cidadão aqui tá muito preocupado. E lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, o verdadeiramente por trás de tudo isso se chama Gilmar Mendes. Agora, voltando aqui. Apavorados. Imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, de repente, ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador, ou um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Esse é o caminho que eles estão indo. E a gente vê que, como eles tentam manter um teatro de que não estão sendo impactados ou afetados com tudo isso, eles estão dobrando a aposta. Esse caminho não vai dar certo para eles. Não adianta. Não existe uma possibilidade de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. A solução é: arruma um discurso
qualquer que vocês quiserem inventar, dê a anistia total, geral e restrita, abandona todos esses inquéritos ilegais. Vocês vão ter que realmente agora fazer isso. E quem sabe poderão continuar exercendo a função de ministros do STF com acesso às suas contas bancárias sem ter sua principal fonte de renda sancionada pela Magnitsky. Mas é uma escolha que eles têm que fazer. Só eles têm a capacidade de decidir isso. Agora, que estão apavorados, isso todo mundo sabe que eles estão. Vou falar uma coisa que um ministro faz que o outro não sabe. Eles devem se reunir e ficam cantando de galo lá, sou forte, não vamos ceder e tal. Só que nos bastidores, cada ministro pega um emissário seu e manda lá para os Estados Unidos para falar em nome dele. Só que o ministro não sabe que o outro tá falando isso. Eu sei, porque eu sei disso, gente. Então, um ministro X, vamos lá, um ministro X manda o emissário dele lá falar para ver se melhora a barra dele aqui. Olha, eu não tive nada a ver com isso, tá? Vamos achar um acordo e me deixa de fora disso. Mas nos amigos, na turma dele, eles não avisam isso. Aí o outro ministro Y faz a mesma coisa, mas não fala. A Gilmar Mendes, nesse momento, já mandou emissário para lá para tentar aliviar a barra dele e vai entregar a Moraes na fogueira e é uma questão de tempo. Não tem como, gente. Eles vão começar a entregar uns aos outros em uma questão de tempo. Um abraço. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.